Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 13. E se você ainda não nos tem acompanhado, seria bom ficar os próximos minutos connosco. Se tiver uma Bíblia à mão, então eu sugeria que a pudesse abrir neste mesmo capítulo do Evangelho de São Marcos, para acompanhar então a leitura e a explicação deste texto bíblico. Nós temos verificado que este Evangelho é um Evangelho que enfatiza muito a ação de Jesus Cristo, os milagres que Jesus Cristo fez. Porém, nestes últimos capítulos, nós vamos ver o evangelista descrever de uma forma mais cuidada os factos igualmente importantes da vida de Jesus Cristo, aquilo que aconteceu nos momentos antes de Jesus Cristo ir à cruz. O capítulo 13 não descreve muitos milagres, aliás, não descreve nenhum dos milagres, mas revela uma grande ação que caracteriza este Evangelho. Vamos ver isso exatamente neste capítulo. Vemos como Jesus Cristo vai falar acerca de profecias, acerca de eventos que irão acontecer no futuro. A esses eventos nós atribuímos o nome de eventos escatológicos. Este refere-se de facto ao que vai acontecer no futuro. A palavra de Deus nos fala acerca de um período de grande sofrimento para a humanidade, de grande tribulação. A respeito também este tempo que Jesus vai aqui passar a falar com os seus discípulos, a respeito da sua segunda vinda, como ela é importante para a vida dos cristãos. É uma esperança que de alguma forma nos anima na nossa caminhada cristã. A ação que temos neste capítulo é gerada pelo poder divino, que está no controle de todos os acontecimentos da história, presentes, passados e futuros. Estaremos então a olhar de uma forma sintética para este sermão profético de Jesus Cristo. Recordamos que em Mateus este sermão é apresentado com muito mais detalhes. Marcos é, no entanto, uma edição abreviada dos outros evangelhos, podemos dizer assim. O evangelista resume tudo sem perder muito tempo com os detalhes. Há, no entanto, algumas exceções, em que estes registros aqui no Evangelho de São Marcos são um pouco mais longos do que nos restantes evangelhos, como por exemplo o caso da transfiguração de Jesus Cristo. Os pontos que vamos estudar neste capítulo são o sermão profético de Jesus, a destruição do templo e o princípio das dores, ou a grande tribulação, e a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo de novo. Vemos ainda a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Então vamos olhar para o texto bíblico a partir do verso 1 deste capítulo 13, no Evangelho de São Marcos. Se tem a sua Bíblia à mão, então abra lá que nós vamos acompanhar juntos esta leitura. Diz assim: Jesus ia a sair do templo quando um dos discípulos lhe chamou a atenção. Mestre, que belas pedras e que belos edifícios! E Jesus disse-lhe: Estás a ver estes grandes edifícios? Pois olha, que nem uma só destas pedras ficará no seu lugar. Será tudo deitado abaixo. Como é que os discípulos trouxeram um assunto assim destes quase de repente? Talvez estavam a querer chamar a atenção de Jesus para as formidáveis construções do templo. Para melhor entendermos, temos que nos reportar talvez ao Evangelho de São Mateus. Aí nós vamos entender um pouco melhor porque é que os discípulos estavam a fazer, este reparo a Jesus Cristo. O assunto é levantado pelos discípulos, está certamente ligado ao sermão que Jesus deu no templo, quando ele disse que aquele lugar iria ficar completamente desolado, que aquela casa iria ficar deserta. Os discípulos provavelmente não poderiam entender como é que isso iria acontecer. Sendo aquelas construções tão magníficas, sendo o templo tão sólido e tão perfeito, aquelas pedras bem firmes. Então eles tentaram mostrar a Jesus Cristo como aquele templo era belo, como as construções eram duradouras. Por isso eles fizeram este reparo para Jesus. Aqui temos uma grande lição espiritual. Podemos olhar e ver à nossa volta as nossas cidades, as nossas vilas. Para nós talvez são construções magníficas.
Talvez alguns pensavam que os grandes arranha-céus nunca poderiam cair. Talvez as grandes pontes são indestrutíveis. Muitos talvez se orgulhariam da arquitetura do homem ao pensar nas pirâmides do Egito. Talvez as pessoas acham isso grandes feitos. As pessoas podem-se até gabar dos seus feitos, das suas grandes construções, dos seus grandes centros urbanos. Mas Jesus faz a mesma profecia sobre o nosso tempo. Os nossos lindos edifícios, as nossas belas construções, um dia desaparecerão. Nada mais ficará. Tudo passará e será removido no tempo determinado por Deus. O que nós temos hoje é temporário, é passageiro. E é por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 18, ele diz: Não fixo a minha atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda não se veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. O apóstolo João reafirma isto de outra forma na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 17. E a verdade é que o mundo passa, e o mundo e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Nós vemos que as coisas materiais, elas têm um tempo, elas têm o seu tempo de duração. São temporárias, são passageiras. Mas haverá um tempo, um dia, em que tudo irá terminar. E aí perdurarão as coisas que são eternas, aquilo que vale mesmo a pena. E aquilo que vale a pena é a nossa própria vida, é a nossa própria alma. A alma do homem, essa sim é eterna e deve ser cuidada. Por isso também nós devemos cuidar da nossa relação. O amor, esse durará também para sempre. Por isso devemos manifestar o nosso amor para aqueles que nos rodeiam. Devemos agir em amor, pois essas marcas sempre ficarão. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 13, a Bíblia diz assim: Depois Jesus foi para o Monte das Oliveiras, sentou-se e ficou voltado para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Diz-nos, quando será isso e qual vai ser o sinal de que todas essas coisas estão para acontecer? Jesus começou então a dizer-lhes: Tenham cuidado, não se deixem enganar por ninguém. Vão aparecer muitos a fingir que sou eu e a dizer: Eu sou o Messias. Então hão de enganar muita gente. Podemos pensar que esta exortação de Jesus Cristo não é para hoje. Talvez alguns estão a pensar que isto é praticamente impossível de acontecer. Mas a verdade é que já existiu no passado tantos falsos cristos, e é bem verdade que também no nosso presente têm existido várias pessoas que se afirmam ser o Cristo. Pessoas que se apresentam como os salvadores para muitos. E às vezes até são pessoas bem simpáticas, são pessoas bem vestidas, aparentemente com um linguajar muito sensível, muito atraente. E elas poderão enganar de facto a muitos. Os anticristos, os falsos cristos, certamente eles estão por aí. Nós devemos ter alguma atenção. Estas pessoas são inimigas de Cristo e inimigas também dos cristãos. Procuram de alguma maneira atrapalhar a vida àqueles que seguem Jesus Cristo. Estas afirmações que Jesus fez aqui nos alertam para termos esse cuidado. Mas quais são os ensinos verdadeiros destas pessoas? Alguns destes falsos cristos, algumas destas pessoas que se colocam contra Jesus Cristo, eles afirmam determinadas coisas. Por exemplo, algumas delas são que Jesus Cristo de facto não nasceu de uma virgem, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Alguns afirmam que Jesus não realizou qualquer milagre. Alguns desvalorizam até o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, dizendo que de facto Jesus nem à cruz foi. Alguns desvalorizam também a ressurreição, dizendo que Jesus Cristo na realidade não ressuscitou. Alguns dizem ainda que a Bíblia não é sequer a palavra de Deus. Ela não é fidedigna, foi escrita por homens. E então estes ensinos aqui que estes homens, estas pessoas vão desenvolvendo são contrários às Escrituras, são contrários ao próprio Cristo e àqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então temos que ter algum cuidado. O apóstolo Paulo disse que se ele até trouxesse outro evangelho que não aquele que Jesus Cristo ensinou, que as pessoas não deveriam ouvir, não deveríamos tomar atenção a esse ensino.
Temos de olhar para ver se os ensinamentos destas pessoas que se dizem eles próprios Messias, Salvadores do mundo, se estão em conformidade ou não com a Palavra de Deus, com a própria Bíblia. Se não estiverem, então devemos ter cuidado com eles, fugir destas pessoas, pois os seus ensinos são extremamente perigosos. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18, ele diz assim: Meus filhinhos, o fim está próximo. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo havia de vir. Pois bem, já apareceram muitos inimigos de Cristo. Por isso sabemos que o fim está próximo. O anticristo haverá de aparecer, haverá de vir. É por isso que devemos estudar bem a Bíblia e conhecer bem a Palavra de Deus, para não sermos enganados por alguma pessoa que venha até com frases meigas, frases atenciosas, palavras muito bem colocadas, simplesmente enganar-nos porque nós não conhecemos as Escrituras. Então precisamos de olhar bem para a Bíblia. Continuando então aqui nas Escrituras, na Bíblia, vejamos o que diz o verso 7. Quando ouvirem dizer que há guerras por toda a parte, não tenham medo. Essas coisas têm de acontecer, mas não quer dizer que seja o fim. Se as guerras e os falsos cristos caracterizam o fim dos tempos, como diz a Bíblia, então podemos dizer com alguma segurança que estamos a viver esses mesmos tempos. Estamos próximos, de facto, do fim. O verso 8 continua: As nações hão de entrar em luta umas contra as outras, e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fome em muitos lugares. Estes acontecimentos são como as primeiras dores de parto. Temos aqui uma chamada de atenção, ainda não é o fim, mas é o início de algum sofrimento que ainda estará para vir. Este quadro aqui caracteriza os nossos dias. Homens consideram-se muito civilizados, mas nunca antes vimos tantas guerras, tantos conflitos no mundo. Muitas vezes por razões que só os senhores da guerra de facto conhecem. Quantas guerras nós assistimos sem saber de facto quais as razões que motivaram essas guerras. O homem tenta fazer de um mundo um lugar aprazível para viver. Mas, no entanto, e por outro lado, começa a poluir o mundo. Começa a provocar guerras. Situações que nós próprios não entendemos por que razão elas acontecem. Se por um lado os homens tentam cuidar de um mundo melhor, por outro lado os mesmos homens, os próprios homens, continuam a ameaçar o nosso mundo, a nossa humanidade. Olhando talvez para algumas situações como a extinção de vários animais, a extinção das florestas, o famoso buraco na camada do ozono, a poluição em excesso, enfim, o aquecimento global. Há tanta coisa que o próprio homem tem contribuído para a destruição do próprio mundo e a Bíblia nos alerta para esses factos. Devemos estar atentos, ler os sinais dos tempos, afinal de contas. O texto bíblico continua no verso 9 dizendo: Tenham muito cuidado. Serão conduzidos aos tribunais e espancados nas casas de oração. Vão ter de comparecer diante de governadores e de reis por minha causa, e assim têm ocasião de lhes falar de mim. Mas antes de tudo isso, é preciso que a boa nova seja pregada a todas as nações. Por causa do Evangelho, da graça, desta bondade de Deus para com o homem, os crentes serão perseguidos, os cristãos terão necessidades para que haja possibilidade de todas as pessoas ouvirem falar do Evangelho. Este Evangelho é descrito nos demais livros da Bíblia. Este Evangelho não se limita aos 4 Evangelhos, digamos assim. Este Evangelho é descrito em toda a Bíblia. Esta é a boa notícia de Deus para o homem, que o homem pode ter um relacionamento profundo com Deus, que o homem pode ter a vida eterna oferecida pelo próprio Deus. E é esta mensagem do Evangelho que Jesus Cristo quer que cada um de nós possa viver, possa experimentar na primeira pessoa. O verso 11 continua a dizer: Quando forem presos e entregues às autoridades, não estejam preocupados com o que hão de dizer. Digam o que nessa altura Deus vos inspirar, pois não são vocês a falar, mas sim o Espírito Santo. Este versículo tem sido muitas vezes mal interpretado por aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Tem sido muitas vezes uma desculpa para que aqueles que ensinam a palavra de Deus não se preparem previamente em oração, em estudo da Bíblia, para ensinar aquilo que Deus quer que seja ensinado. Deus aqui está a falar de uma situação muito concreta.
em que as pessoas, os cristãos, não devem ficar ansiosos, preocupados com aquilo que vão dizer diante das autoridades, diante dos governos, diante dos tribunais. E é disto que está a tratar este texto bíblico. Não está a tratar relativamente ao ensino da palavra de Deus aos cristãos, não está a falar sequer do dom que Deus tem dado para ensinar a palavra, mas está a falar desse caso específico, de ser levado a tribunal. E nessa altura os cristãos não devem ficar ansiosos, mas devem falar aquilo que Deus colocou no seu coração. No verso 12 e 13 continua o texto bíblico. Haverá quem entregue os próprios irmãos para serem mortos. Haverá pais a entregar os filhos, e também haverá filhos revoltarem-se contra os pais e a matá-los. Vocês vão ser odiados por toda a gente por minha causa, mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. Quando virem o horror medonho no lugar onde não devia estar, quem lê estas palavras procura entendê-las. Aquele que estiver na Judeia deve fugir para os montes. Se estiver no terraço da casa, não devem entrar nela para tirarem de lá seja o que for. Se estiverem no campo, não voltem para casa para irem buscar a roupa. Ai das mulheres que estiverem grávidas naquela altura e das que andarem a amamentar as crianças. Estas situações aqui de grande dramatismo e de grande dor, sofrimento, marcarão o início deste período de grande tribulação. Este texto continua a dizer no verso 18: peçam a Deus para que estas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão de um sofrimento tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, nem nunca mais haverá. E se o Senhor não abreviasse esses dias, então é que ninguém se salvava. Mas foi por causa dos seus escolhidos que Deus abreviou aqueles tempos. E quando alguém vos disser: olhem, está aqui o Messias, ou o Messias está ali, não acreditem, pois vão aparecer falsos cristos e falsos profetas, que até serão capazes de fazer milagres e prodígios para enganarem, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Tenham muito cuidado, pois estou a prevenir-vos de tudo o que vai acontecer. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua deixará de brilhar. As estrelas cairão e os poderes do céu hão de estremecer. Hão de ver então o Filho do Homem aparecer nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos para reunir os seus escolhidos de um extremo ao outro do mundo. Aprendam a lição que a figueira vos dá. Quando ela já tem os seus ramos tenros e começa as folhas novas a nascer, é porque o verão está próximo. Vemos aqui Jesus Cristo de novo a falar-nos acerca desta figueira que representa a nação de Israel. O nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que isto será um sinal para aqueles que devem olhar para as circunstâncias, para aquilo que está a acontecer no mundo e está a acontecer à nossa volta. O verso 29 continua: do mesmo modo, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo se aproxima. Desaparecerão o céu e a terra, mas as minhas palavras não desaparecerão. Vemos aqui Jesus Cristo a deixar este alerta para cada um de nós, como a palavra de Deus é importante. As palavras de Jesus Cristo são infalíveis e elas se irão cumprir. É verdade que já passaram 2000 anos desde que Jesus proferiu estas palavras, e isso simplesmente só manifesta o amor de Deus para com o homem. Deus não deseja que ninguém se perca. Deus não deseja que o homem sofra. Este não é o plano de Deus para ninguém. E é por isso que Deus tem estendido este tempo de graça, de bondade, para que o homem se arrependa e se volte para Deus. O verso 32 continua e diz: o dia ou hora dos acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai é que sabe. Este texto aqui deixa-nos bem claro que não devemos seguir aqueles que muitas vezes aparecem dizendo: Jesus Cristo vai voltar, Ele vai aparecer neste ou naquele lugar. Infelizmente, já em Portugal ouvi várias vezes esta situação acontecer, que Jesus Cristo iria aparecer aqui ou ali, uma aparição de Jesus, e isto é falso. Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus Cristo vai voltar. O verso 33 continua a dizer: cuidado, estejam atentos, porque não sabem quando chegará o dia. É como se um homem tivesse deixado a sua casa partindo para uma viagem. Entregou a administração dos seus bens aos empregados, ficando cada um com o seu encargo, e deu ordens ao porteiro para que a vigiasse. Estejam prontos, vigilantes, porque não se sabe quando voltará o dono da casa. Tanto pode ser à tardinha como à meia-noite, de madrugada ou de manhã.
Não vai acontecer que ele venha de repente e vos apanhe a dormir. Aquilo que vos digo, digo a todos, estejam bem atentos. Estas palavras de Jesus Cristo continuam a ecoar até aos nossos dias. Devemos continuar bem atentos aos ensinos de Jesus Cristo. Devemos estar vigilantes. Aqui este Senhor que se ausentou está a falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou a cada um de nós com a responsabilidade de administrarmos bem os dons, os talentos que Ele nos confiou. Devemos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Este é o ensino aqui deste texto bíblico, que o nosso dia-a-dia deve ser bem vivido. Devemos administrar bem os recursos que Deus nos deixou. Pois um dia chegará o tempo em que o próprio Senhor da casa voltará, que o próprio Senhor Jesus Cristo voltará. E por essa razão devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, devemos estar acordados. Não devemos adormecer, não devemos ficar parados no nosso crescimento espiritual. É este o desafio que Jesus Cristo nos lança aqui neste texto bíblico. Infelizmente, algumas pessoas olham para a sua vida e pensam, bem, eu já cheguei a um estatuto de vida espiritual tal que já não preciso de me preocupar mais. Já posso dormir e descansar. De acordo com este texto bíblico aqui, esta não deve ser a nossa atitude, nem este é o ensinamento de Jesus Cristo. Nós devemos ter a nossa vida sempre pronta e em ordem com Deus. A minha pergunta para si é, você tem a sua vida em ordem com Deus? Já fez as pazes com Deus? Necessário é que você o faça. Se ainda não aconteceu na sua vida, meu caro amigo, está à altura. Esta é a oportunidade que Deus lhe está a dar. Nós, de facto, não sabemos o dia nem a hora. É verdade que pode demorar mais 100 anos a Jesus Cristo voltar. Mas também é bem verdade que pode ser já hoje que Jesus Cristo volte. Nós não sabemos. E eu creio que o mais seguro é, de facto, nós nos reconciliarmos com Deus. É nós termos esse relacionamento íntimo que Jesus Cristo nos desafia a ter com o nosso Senhor e Criador de todas as coisas. E esse é o desafio que Jesus Cristo lhes está a lançar neste momento. Estejam bem atentos. No próximo programa, nós vamos continuar a olhar para este Evangelho de São Marcos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.